sempre dando ao Senhor. Glória a Deus. Vinícius, a paz de Deus. JR Filho, Júnior, a paz de Deus. Silvia, a paz do Senhor. Silvia Regina, porta de emprego para mim. Silvia, eu vou estar orando, tá? Eu acho que você estava aqui ontem, não estava? Roberto Oliveira, coloquei também, tá no caderno de oração. Seja bem-vinda, viu, Silvia? Estamos orando, tá aqui no caderno de oração e em nome de Jesus. Tudo aquilo que você pediu, desde ontem a gente estamos orando, todo o tempo a gente ora ao Senhor, o caderno de oração é apresentado. Alas, ore por mim. Oro sim, Alas. Posso colocar o teu nome no caderno de oração também? Se sim, diga um ok que eu coloco aqui, para quando toda vez que a gente estiver orando e as irmãs também tá intercedendo por tua vida, tá, Wallace? Aí você coloca um sim, tá? Tayana, a paz do Senhor. Ayrton, a paz de Deus. Glória a Deus, irmãos. Sim, vou colocar, tá, Wallace? Maria Santos, a paz do Senhor, a poderosa. Júlia Almeida, a paz de Deus. Deixa eu só escrever o nome do irmão aqui. Wallace Almeida. E a todos que já deram o nome, fiquem firmes, confiem no Senhor, porque o nome de vocês está aqui. Oramos ontem e vamos continuar orando até terminar o ano. Aí a gente começa outro caderno de oração. E aí são pessoas novas ou as mesmas vidas, mas novas em outro caderno. Mas esse vai ser orado até o final do ano. Em nome de Jesus, tá bom? Blessed, a paz de Deus. Então, meus irmãos, vamos orar, como a gente inicia sempre aqui. Luciane, a paz do Senhor. Roseli, a paz de Deus. Eu sempre digo a vocês que quem puder e quem tiver fé e assim crer, coloca um copo com água aí. Quando a gente estiver orando, levante suas mãos para o alto, apresente a sua caixa d'água, filtros de água dentro de casa, torneiras de água. Eu sempre repito isso aqui no começo, irmãos, para isso, tá? Milton, a paz de Deus, para que vocês possam entender que não sou eu nem ninguém, mas se você todos os dias clamar ao Senhor uma benção, na tua caixa d'água, no teu filtro, na tua torneira, se você não tem caixa d'água, ao Senhor, para que o Senhor coloque poder para fazer libertação na tua casa, para todo aquele que usar dessa água, beber dessa água, até mesmo no tomar banho, que sejam libertos, salvos, sarados, curados, em nome de Jesus, e principalmente salvos, irmãos. Esse é o nosso dever, para a gente rodear a nossa família das bênçãos do Senhor. Às vezes dentro da nossa casa só tem a gente como coluna dentro da casa, como coluna de Deus dentro da sua casa. Então não é brigando, tentando. Edilson, a paz de Deus, seja bem-vindo. Irenildo, a paz do Senhor, só entro se for um sigma. A paz de Deus, seja bem-vindo também. Então, irmão, se a gente fizer isso, a gente vai estar cercando os nossos. Às vezes, quando a gente começa no caminho para estar perto de Deus, Patrícia Aparecida, a paz de Deus, seja bem-vindo. A gente tem a mania de tentar obrigar, tentar todo dia ficar falando e brigando. Olha, Deus é o melhor caminho, olha, as coisas acontecem dessa forma. Meu irmão, eu vou dizer para você que isso só traz contenda e traz briga dentro da sua casa. Mas se você crê no Deus que tudo pode, busque você por eles. Mas sem precisar ficar obrigando. Se eles derem a oportunidade de você falar do Deus que você acredita, você pega e fala. Mas se eles não deram oportunidade, não fique ali, irmãos, tentando arrastar a pessoa a todo custo, porque isso vai criar uma raiva neles e afastar eles cada vez mais de querer estar na presença de Deus. É orando, é o teu testemunho dentro de casa, é o jeito que você começa a se portar dentro da família de Deus e com Deus, que as pessoas vão olhando para ti, dentro do teu lar, aqueles que te rodeiam vão olhar e falar, olha, tem diferença aí. Ela está diferente, ele está diferente. Ele tem falado de vez em quando aí de Deus, vamos dar uma oportunidade para ele falar. E você vai ver, irmãos, muitas das vezes, às vezes você calado, a pessoa vai chegar, alguém da tua casa chegar e falar, olha, como é que é esse negócio de servir a Deus? Como é que é esse lugar aí onde você está? Como é que é buscar esse Deus que você está buscando? Porque eu tenho visto mudança em você. Agora, irmão, se a gente for para cima das pessoas que não querem mesmo no momento agora, eles não entendem, então você vai fazer com que eles tenham mais raiva e se afaste mais. Então é bom você buscar.
Aqui em casa eu já falei ontem, vou repetir hoje. Meu esposo é fruto de oração, tanto da minha mãe, do meu cunhado, do meu filho. Hoje ele lê a Bíblia, ele ora, está começando. Então demorou? Demorou, irmãos. Mas olha, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e aperfeiçoar. Então, meu irmão, minha irmã, não é por força e violência, não. Edivane, a paz de Deus. Eu estou dizendo isso como testemunho de vocês. Eu também já fui assim. Quantas brigas, assim, discussões, não brigas acaloradas, mas discussões, sabe? De eu falar com meu esposo, ele ficava com raiva, porque não queria saber de Deus. Sabe? Ah, porque você tem que largar isso, porque isso não é de Deus, isso é do... Gente, quantos erros a gente comete, às vezes quando a gente não é bem orientado. Mas depois que você passa a entender que a oração que vence essas batalhas é buscando a Deus no silêncio, muitas das vezes, que você vê depois o fruto daquilo que você plantou. Então, plantando em oração, em busca, quando a pessoa dá uma oportunidade, você fala um pouquinho, mas não fica falando para toda a vida. Fala um pouquinho, olhou para o rosto, viu que já está mudando, fala, olha, esse é o começo de quem quer o Senhor. E ali você para e deixa a pessoa ficar indagando dentro de si, fazendo uma reflexão daquilo que você falou. Porque se a gente também fala demais, a pessoa fica irritada. Fica, nossa, só fala de Deus, só fala de Deus. Meu irmão, minha irmã, fale nas horas oportunas. Viu que a pessoa, às vezes, chega do trabalho, quantas esposas e quantos esposos, vê a esposa, vê chegar do trabalho, aí começa a falar, a pessoa já está irritada pelos problemas que tinha em casa. Edmilson, irmã Edmilson, a paz de Deus. Edmilson, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Às vezes a gente pega, irmãos, e começa naquela fala e a pessoa já está irritada. Às vezes não é por conta de você estar falando de Deus, é porque a pessoa já está irritada e o inimigo já usa aquilo para ter aquele alvoroço dentro de casa. Então seja sábia, seja sábio. Sabe, em buscar a tua família para o Senhor, plante em oração, se preciso jejua, se preciso faz campanha, faz um propósito com Deus, sabe, mas estou dizendo campanhas, essas campanhas feitas por aí, estou falando campanha mesmo, você, um propósito, entra no secreto com o Senhor e fala, Pai, olha, eu vou fazer isso aqui, eu tiro isso aqui, mas em prol do meu filho, da minha esposa, da minha filha, ou do meu esposo, dos meus filhos, para que eles sejam alcançados por ti, para que eles façam parte da nossa família, dessa família poderosa que é do Senhor. Meu irmão, é assim, é plantando. Se vai demorar um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Você e eu temos o dever, é o nosso dever. Agora, o convencer aos nossos, é Deus que convence, não é você. A palavra de Deus que você vai falando, quando dá oportunidade, o seu testemunho de estar na presença de Deus faz com que eles recebam o convite e ali Deus começa a trabalhar para que eles sejam convencidos e verdadeiramente convertidos a Deus e passem a fazer parte da família do Senhor. Mas tem que ser dessa forma, irmãos. Eu vejo muita gente sem sabedoria. Quantos filhos de pastores, de apóstolos, fora da presença de Deus. Por quê? Porque os pais eram muito rígidos. Os pais ficavam ali tentando empurrar aquilo que eles acreditavam goela abaixo. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que ensinar. Ensinar não é obrigar. Quando chega uma certa idade, depois que você já falou, já direcionou, fala, olha, e agora? Qual caminho você segue? Você tem que decidir. Nós não podemos adorar o mundo e a Deus. Ou a gente adora a Deus e odeia o mundo, ou a gente adora o mundo e odeia a Deus. Aí você deixa, irmãos, e ali você paga um preço de oração. Aí faz outro propósito. Meu Deus, eu não quero perder minha família para o inferno. Eu não quero perder minha família para o inimigo. A tua palavra diz que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E começa a profetizar, irmãos. Vai limpar a casa, vai lavar uma roupa, vai fazer uma comida, começa a abençoar, Pai, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a bênção, Pai, da conquista da minha casa para o Senhor. É o filho rebelde, é a esposa que está meio estranha, é esposo que está meio estranho, o casamento está meio em atrito. Meu irmão, minha irmã, somos nós que temos o dever. A parte de Deus ele faz, mas a nossa somos nós que temos que fazer.
O Senhor não faz aquilo que é dever nosso de fazer. E o dever nosso, um dever meu e seu, de todos nós, é buscar, é clamar, é interceder, é orar. Então é isso que Deus quer de mim, de você. Então não sei porquê, mas comecei, olha, o Espírito Santo de Deus é lindo, porque ele começa falando, eu vou falar aqui, irmãos, Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao 22, tá? É a nossa palavra de hoje. E o Senhor é lindo, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos ajuda. Então é nós, irmãos, que temos que fazer a nossa parte. Então não fique assim, sabe? Eu só estou na oração. Irmã, paz do Senhor, irmã Thaís, seja bem-vinda, viu, irmã Thaís? Seja bem-vinda novamente, Sueli Martins, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar na oração, né, irmã Thaís? É assim. Eu fiquei muito tempo, teve minha mãe que orou, teve meu cunhado que orou, que já hoje partiu, vai fazer 2 meses. Também orou muito. A igreja, quando minha mãe tinha, orava muito pelo meu esposo. E graças a Deus, irmãos, ele já está bem encaminhado. Faltam algumas coisas, mas não sou eu que vou fazer essa obra nele. É Deus, a minha obrigação é continuar orando. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda. Bom dia já. Então, meus irmãos, é assim. Não importa o tempo. Importa que eles sejam alcançados. Então, a gente não pode cansar. A gente não pode desistir. É orando, é buscando. Deus abençoe, viu, irmã Márcia? É este capítulo 13, versículos 17 e 22. Tá, irmã Márcia? Êxodo 13, dos versículos 17 ao 22. Perdão, tá, irmã? Se eu esqueci de falar. Então, mas eu agradeço desde já. Então, irmãos, é isso, tá bom? É um recado da parte de Deus para mim e para você, para a gente iniciar a nossa live aqui. Nós vamos compartilhar essa palavra de Êxodo, capítulo 13, do versículos 17 ao 22. Tá, irmãos? E é uma palavra abençoadora. Ontem nós falamos um pouco, né? Eu terminei a live aqui, irmãos, eu sempre acabo aqui, fico conversando com meu esposo, porque eu tenho que editar o áudio para mandar para as irmãs do grupo e lá para o YouTube. Aí eu conversando com ele, falando muito, o Senhor ficou muito com aquela mensagem, aquela revelação de estar no meio, da gente que está no meio do caminho. No meio do caminho, verdadeiramente, é a hora mais difícil, é o tempo mais difícil. Deus abençoe, irmã Márcia, perdão, tá, irmã? E é o meio que é o problema. O início é aquele amor, tudo a gente enfrenta, porque a gente está começando e a gente quer mesmo bater de frente, a gente quer guerrear, porque a gente está cheio. A gente está se enchendo, a gente está feliz de estar dentro do propósito, a gente é dessa forma, mas é no meio, irmãos, depois de muitas lutas, é no meio de, às vezes, aquilo que você pediu ainda está demorando muito a chegar, é no meio da jornada que a cruz fica um pouco mais pesada, e é no meio que a gente tem que decidir se a gente para e volta ou se a gente continua para frente. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que está firmado no Senhor, tem que continuar a jornada. Não tem como, não tem outro caminho. Porque aquele que para e volta, aquele que para e também volta, vai começar tudo de novo e talvez não há tempo de recomeçar. É por isso que é bom a gente sempre estar olhando para Deus, sempre como nosso alvo, passar pelaquela porta estreita, caminhar e trilhar aquela estrada também que é bem apertadinha, que tem sim, tem suas pedras, tem seus espinhos, mas nós vamos passar por todas elas, porque quem vai ao nosso lado, adiante, atrás, na esquerda e na direita, é o nosso Deus. E se ele escreveu, como ele sempre escreve, uma história para mim e para a tua, para as nossas vidas, ele vai cumprir. Mas cabe a mim e a você continuar caminhando. Tá bom, irmãos? Então é muito lindo e eu fiquei conversando com ele sobre isso do meio. E hoje o Senhor me acordou de novo com essa história do meio. O meio é mais difícil. E ele me lembrou ali que eu ouvi uma pregação de uma irmã há um tempo atrás, falando de Ezequiel 37. Falando que o Senhor, e é verdade, o Senhor leva Ezequiel para o meio, leva ele para ali, para o meio da situação, como para ele ter uma visão ampla do que estava acontecendo.
com o povo, porque o vale dos ossos secos era o povo de Israel, era o estado que eles estavam. E o Senhor leva Ezequiel ali no meio daquele lugar. E ele olha e ele observa, e o que Deus fala? O filho do homem profetiza. Então, irmãos, há uma ação nossa que tem que ter nas nossas vidas, independente da batalha que você está vivendo, independente da muralha que se levantou na tua frente, tem que haver uma ação minha e tua, e essa ação é confiar, essa ação é usar a palavra de Deus, as ferramentas espirituais que o Senhor nos entrega dentro da palavra dele, para guerrear, para fazer que as muralhas caem, para fazer com que os ossos secos voltem cada um para o seu lugar e tornem a ter vida. Então, meu irmão é sempre... olha, eu passei hoje o dia meditando nisso e o Senhor falando muito comigo. Não é fácil, irmãos, de estar no meio, mas é tão gratificante a gente continuar marchando e já começar a ver a nossa chegada lá. Então, meu irmão, minha irmã, lutas, dificuldades, batalhas, a palavra de Deus não nos esconde que haverão, mas ele nos mostra que aquele que permanecer, os vitoriosos, né, de Apocalipse que nós lemos ontem, os vitoriosos vão herdar a oportunidade, vão herdar a chance, a verdadeira chance de viver com Deus naquela cidade, que não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver fome, mas tem que haver a nossa obrigação, o nosso dever, que é continuar marchando, é continuar olhando para o alvo, é continuar seguindo para encontrar com Deus. Tá bom, irmãos? Dentro dessa palavra. Irmã, mas não somos perfeitos, irmãos, mas temos que tentar cada dia ser melhor, melhor e melhor dentro da nossa caminhada, porque assim nós receberemos de Deus todo o respaldo, todo o cuidado para passar por qualquer dificuldade, qualquer dor, tá bom? Nós vamos ler hoje Êxodos, capítulo 13, do versículo 17 ao 22, que é uma palavra que o Senhor trouxe para corações aqui, os nossos corações, corações ansiosos de receber mais uma semente da parte de Deus. Semente de quê? Semente de fé, de esperança, de força, de ensinamento da parte de Deus. Irmã Thaís, é Êxodo, capítulo 13, versículos do 17 ao 22, tá, irmã? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor para começar a nossa live e já vamos profetizar e compartilhar a palavra de Deus aqui. Joelma Gomes, a paz de Deus, vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado porque o Senhor tem nos direcionado, obrigado porque o Senhor direciona e através do Espírito Santo o Senhor leva esta live aqui para onde o Senhor quer e do modo que o Senhor quer. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez me escolher, usar como ferramenta. Obrigado por chamar as suas filhas e filhos que estão aqui, as irmãs que intercedem por essa live, os anjos intercessores do Senhor que já estão aqui para interceder por mais uma madrugada. Agradecendo ao Senhor pelo dia de ontem, pelo dia que está se iniciando. Obrigado pelo gigante que foi vencido no dia de ontem. Obrigado pelas novidades de vida que o Senhor derrama sobre as nossas vidas nessa madrugada, para vivenciar mais um dia, o último dia da semana, agradecendo ao Senhor porque até aqui verdadeiramente sustentou o Senhor nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família que está no caderno de oração, não só o meu, mas o caderno de oração da irmã Thaís, da irmã Natiesca, da irmã Cristina, da irmã Nisa, das irmãs e da irmã Deise, de todos os filhos do Senhor, Pai, que têm feito a tua obra, que têm orado pelo próximo, que têm pagado o preço de oração para que essas vidas continuem firmes na caminhada. Obrigado, meu Deus, pelos aqueles novos que o Senhor tem trazido, que tem aceitado ao Senhor, aqueles que aceitaram ao Senhor durante as lives aqui. Meu Deus e meu Pai estão no caderno de oração, Pai, firmes passos nessa caminhada, porque não é fácil, mas não é impossível de se atravessar e chegar até o final. Obrigado, meu Deus, por deixar dentro da tua palavra cada remédio para cada situação que vivemos. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 22, que vamos ler e compartilhar daqui a pouco, profetizando ela aqui. Pai, obrigado por adubar o nosso coração,
cuidar da nossa terra para que essa semente caia e que ela cresça e que ela transborde, não só para nós, para a nossa família, mas para todas as famílias e as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Desde já louvo ao Senhor pelos que estão longe de ti durante essa live, vão voltar, sentir o desejo de voltar para os teus caminhos. E também aqueles que nunca foram, mas vão sentir o desejo também de olhar e fazer parte dessa família. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque agora não falo mais eu, mas sim o Senhor através do Espírito Santo. Eu diminuo para que o Senhor cresça e a tua vontade seja aqui soberana. Obrigado, meu Deus, por mais essa madrugada. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Palavra de Deus em Êxodos, capítulo 13, do versículos 17 ao 22, diz assim: Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, e durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna, glória a Deus, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andarem de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia adiante deles durante a noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, meu Pai, por esta santa palavra que foi profetizada aqui, de Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 22. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, que agora a tua palavra vai ser compartilhada, onde o Senhor se revelará àquele coração que estava ali com dúvidas, que estava ali meio sem entender muito o cenário que estava vivendo e tem orado e às vezes não tem enxergado o teu trabalhar. Mas o Senhor é Deus, que é aquele que confia, aquele que permanece, aquele que firma as suas colunas na rocha, que é o Senhor, tem um cuidado muito parecido com este daqui, ou até maior, para dizer a verdade. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrar o cenário do povo de Israel quando eles saem do Egito, da escravidão. E o Senhor os leva pelo caminho do deserto que levava ao Mar Vermelho. O Senhor poderia ter direcionado eles pela terra dos filisteus, que seria um caminho mais curto. Mas o Senhor, Ele é aquele que conhece o futuro. Ele sabe os passos nossos, todos os nossos passos, do passado, do presente e do futuro. E ele sabia que o povo ia murmurar, que o povo ia querer voltar quando visse as batalhas que tinham que enfrentar. Meu irmão, minha irmã, a gente muitas das vezes ouve essa palavra da travessia, mais a travessia do Mar Vermelho, como aquele milagre estrondoroso da parte de Deus, mas esquece de ensinar um pouquinho o início. O Senhor disse sim, tinha uma promessa sobre o povo de Israel, que eles herdariam uma terra prometida por Deus para eles. Mas até eles chegarem até essa terra, haveria batalhas a serem vencidas. Haveria lutas que precisavam ser travadas. Haveriam ter que um alinhamento do povo com Deus para que eles conquistassem aquela terra. E eu acredito, irmãos, que se eles fossem pelo lugar mais curto, eles até colocariam o pé, mas iam herdar aquela terra de qualquer maneira, sem o trabalhar, sem o tratar de Deus durante um tempo.
Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque muitos de nós, eu já falei aqui o que aconteceu comigo há uns 12 anos atrás, dia 5, foi dia 9 de setembro, foi dia 5 de setembro do ano passado, terminou ali um propósito, um sonho que o Senhor tinha me mostrado e eu não aceitei a princípio, por isso que levou 12 anos mais ou menos, para que eu saísse dele, para que eu saísse como eu estou hoje. Às vezes, irmãos, o Senhor tem promessa na minha e na tua vida, e Ele tinha uma promessa na minha vida, e Ele me deu um sonho, me mostrando uma garrafa de água, que tinha 3 caroços de azeitona, 3 parafusos e 3 porcas. Sabe aquelas porcas para fazer com que o parafuso fique mais alinhado? E água limpinha, irmãos, e o Senhor me dava para beber, eu me via bebendo aquela água. Quando eu acordei, eu tinha noção, irmãos, do que eu iria passar, mas eu não aceitei. Meus irmãos, eu fiquei 2 anos em negação, não quero, não quero, não é isso, e o Senhor todas as vezes me lembrando o mesmo sonho. Passava 2, 3 meses, eu achava que tá vendo, era coisa da minha cabeça, o Senhor vinha com o sonho de novo. E começou depois de 2 anos, aí começou, porque foi quando eu me lancei, porque o Senhor apertou tudo aqui em casa. O marido ficou desempregado, o filho foi mandado embora. Eu não tinha trabalho, passei a viver de ajuda. Estou aqui falando algumas coisas, porque o Senhor assim permite para vocês entenderem. Então eu passei por aperto. Tive depressão nesse meio, eu fui diagnosticada com arritmia no coração, olha, irmãos, foi uma luta, mas em nenhum momento Deus me desamparou, a partir do momento que eu aceitei o trabalho dele, porque para mim chegar na promessa que ele tem para mim, irmãos, ele precisava me alinhar. E com isso, irmãos, porque eram 3 e 3 e 3, porque aqui é eu, meu filho e meu esposo, nós 3 passamos esses 12 anos, que terminou ali, dia 5 de setembro do ano passado, o que Deus tinha mostrado. Então eu não ia passar só, o Senhor mostrou 3, e foi nós 3, irmãos, e dentro de casa, no silêncio, a vergonha cobria, e a gente de cabeça baixa, sem entender, mas sempre no joelho, era um buscava de manhã, outra tarde, outra noite, e assim continua até hoje. Para a gente se preparar para aquilo que Deus tem e Ele já mostrou o que é. Para os meus olhos humanos, irmãos, era impossível. E é impossível muita coisa que ainda não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. E eu estou contando aqui, era impossível, irmãos, eu estar aqui diante de uma câmera. Pense numa pessoa que era reservada. Não gosto de conversar. Sou uma pessoa muito calada. Minhas coisas sempre foram assim. Até mesmo dentro da trajetória de andar com Deus, eu sempre sou muito no silêncio. Eu não gosto de ficar falando muito. Mas o Senhor foi me moldando. Quando Ele me fez abrir um grupo no WhatsApp há uns anos atrás, irmãos, foi o início de tudo. E Ele me mostrou eu falando para um povo num lugar que não tinha paredes. E eu não entendi, eu falei, acho que eu vou pregar nas ruas, eu acho que eu vou falar de Deus no meio da rua, nos montes, sei lá. Eu pensava dessa forma. Quando o Senhor falou, agora você vai abrir. Eu tinha um canal aqui no Kawai já, meus irmãos, nessa plataforma, mas era de anime, eu gostava muito de anime, de joguinho, aqueles joguinhos de videogame, eu gostava, então eu comecei a colocar aqui. Quando o Senhor falou, não, você, essa obra aqui não é para isso, é para mim, você vai apagar tudo, irmão. Eu já tinha até recebido para ser contratado, para poder estar falando sobre jogos aqui, mas não jogos, esses jogos aí que o povo joga, não. Jogos mesmo de videogame, aqueles de pensar, que às vezes é bom para o idoso, eu sempre gostei de jogar quebra-cabeça, essas coisas. E eu tive que abrir, eu me lancei, irmãos, eu entreguei como meu Isaac para o Senhor. Eu entreguei. E a partir dali, irmãos, eu comecei a vivenciar o que Deus tinha mostrado e o que Ele tinha escrito para mim. Então demorou, irmãos, 12 anos de trabalhar de Deus comigo. Mas foi há 9 anos atrás que eu sabia que a promessa do Senhor, ela ia se cumprir na minha vida, mas tinha que ter um trabalhar, um tempo do moldar de Deus, do ajustar de Deus na minha vida.
Então, irmãos, pense numa pessoa que, para começar a colocar o pé, vamos dizer assim, na terra da promessa, teve que passar 12 anos de aperto, 12 anos de vergonha, 12 anos de humilhação, 12 anos de muita coisa. Agora, irmãos, que está se alinhando as coisas na minha vida. E ainda tem mais coisas ainda para se alinhar. Mas foi um tempo, irmãos, que foi difícil. Mas o Senhor me mostrou. Por que os 3 caroços? Primeiro começou com isso, quando todo mundo perdeu o emprego, porque nós passamos os 3 caroços de azeitonas comidos, era só o caroço. Sabe quando a pessoa tinha mastigado e só ficou o caroço? Eu sabia que era um tempo de escassez. Mas no início eu não aceitei, irmãos. Falei, pai, eu não tenho nada, ainda vou... Estou começando agora a arrumar as coisas, começando a sonhar com algumas coisas e eu vou passar por isso. Eu achava que não. Eu falei, Deus não ia fazer isso comigo. Assim foi o povo, irmãos. Mas eu demorei 2 anos, mas eu não deixei se estender. Se eu tivesse deixado se estender, irmãos, eu estaria até agora ainda passando dentro do trabalhar, viu? Do deserto. Mas eu aceitei, passou 2 anos, eu falei, não, pai, eu entendi que é isso. Então eu vou me lançar, me lanço nas tuas águas, até mais profundo, se assim preciso for. E ali, irmãos, foi onde Deus começou a trabalhar. E eu tô aqui. Então, quem me conhece há mais tempo aqui, as irmãs são mais velhas, sabe? Eu começava aqui, gaguejava, eu ficava meio perdida, eu não tinha muita firmeza no falar. Teve a irmã Márcia, que também falou, irmã, vai ter autoridade. Eu lembro uma vez que ela mandou para mim falar, e tinha outra irmã que também partiu em abril, a irmã Arenilda, era uma irmã assim, que quando eu me via, eu falava com ela, irmã, não se levanta, porque Deus tem algo contigo, não desista, não. Então, irmãos, foi uma luta. Então, estou dizendo aqui, baseado nesta palavra, o povo do Senhor, se eles fossem pelo lugar mais curto, eles iam entrar na terra da promessa, mas ia ser pior do como foi. Porque mesmo eles passando por tudo no deserto, o Senhor alimentando, o Senhor fazendo tudo, eles atravessando o mar daquela maneira que eles atravessaram, Deus abrindo o mar, e eles passaram a noite inteira, irmãos, para atravessar aquele mar. Depois veio o mar se fechar em cima dos inimigos dele, e eles ficarem do outro lado, ainda não tinham chegado. Então já deveria ser o suficiente, irmãos, para eles entenderem o tamanho do Deus, um Deus que colocava uma coluna de manhã e uma coluna de fogo à noite, para guiar eles para eles andar de dia e de noite e não se atrasar. Meu irmão, minha irmã, esse é o Deus que trabalha a meu e teu favor. E o povo, irmãos, demorou esses 40 anos, por quê? Porque muito murmurava, porque muito não aceitava. Mas Deus sabia que dali ia sair uma geração que ia, sim, herdar a terra e ser obediente a ele de alguma forma. Mesmo que não foram todos, mas o Senhor sabia. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para você nessa madrugada, independente da muralha, se é um mar que se abriu na tua frente, se você tem visto inimigo na frente, atrás, em todos os cantos na onde você anda, o Senhor é Deus para lhe proteger. Ele colocou colunas de manhã para que o povo, para guiar o povo, para dar aquele refrigério, porque era muito calor, para eles se sentirem ali um pouco de alívio, para eles não pararem. Chegava de noite, ele levantava uma coluna de fogo para que aquele povo fosse iluminado o caminho para que eles conseguissem andar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é Deus e Ele é que Ele direciona a tua vida, a minha vida e a tua história. Então não temas o que está acontecendo no agora seu. Olhe sempre além, olhe para Deus, olhe para o que Ele pode fazer dentro da situação. Camila Roberta, a paz de Deus, dentro da situação que você está vivendo. Ivânia, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, eu sei que no meio da trajetória a gente fica com medo, aí vem as incertezas, vem algumas coisas, mas o medo não vem de Deus, então a gente não pode aceitar, paralisar e ficar ali. Então a gente tem que caminhar, irmãos, a gente tem que prosseguir. Eu abri aqui a minha vida para vocês, irmãos, acho que eu não tinha falado assim, mais um pouco sobre a minha vida aqui. Mas eu não gosto, irmãos, para depois as pessoas não ficarem achando que eu estou me vitimizando aqui. Eu não estou contando aqui para me vitimizar a ninguém, para vocês entenderem que muita coisa que vocês estão passando, eu já passei.
Wanderson, a paz de Deus. E ainda vou passar, porque a palavra de Deus nos diz que no mundo haverá aflição. Então nós vamos ter muitas lutas, mas em todas elas o Senhor nos garante vitória, se permanecerem nele, se confiarmos nele, se não duvidarem, se a fé nossa todos os dias for colocada em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eliene, a paz de Deus, seja bem-vinda. O ano de 2025, irmãos, provados na fé. Núbia, a paz do Senhor. Ivânia, a paz de Deus. E só vai passar, só vai persistir, só vai ter vitória, só vai ter resposta da parte de Deus aqueles que viverem de fé. E a cada dia que se aproxima a volta do Senhor, mais de fé temos que viver. Porque as coisas ao nosso redor, irmãos, não vão ser muito boas de se olhar. Não vai te dar uma força para que você continue caminhando. A sua força vai ter que estar no Senhor. E como ter força? Muitos vão falar, mas a gente, tem gente, né, que a gente vai falar de Deus, falar, mas a gente não vê, como é que a gente vai ter força num Deus que a gente não vê? É pela fé. Foi por isso que Cristo veio. Pela lei, irmãos, ninguém seria salvo. Se a gente olhar a situação dentro do povo de Deus, não vou falar nem do mundo, dentro do povo de Deus, vocês veem. Você acha que se fosse pela lei alguém ia ser salvo? Não. Vocês verem que pela palavra de Deus ali, Aparecida, a paz de Deus seja bem-vinda. O povo lá que saiu do Egito, só entrou Caleb e Josué, irmãos. O resto era tudo nova geração que nasceu no meio dali dos 40 anos até chegar à terra prometida. Então, meu irmão, Levita Márcia Pereira, a paz de Deus seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que buscar viver de fé. Se a fé não for o nosso combustível, irmãos, a gente não continua. A gente para no meio da estrada. Quem está no meio, como as irmãs ontem, eu estava falando aqui, eu também estou no meio da caminhada. O meio da caminhada é o tempo, é o momento crucial, irmãos, da nossa jornada. É onde o peso vem, onde a cruz está um pouco mais pesada, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Verdade, né, irmã Márcia? A graça de Deus veio através de Jesus para nos salvar. Se não fosse Cristo, irmãos, a gente não seria salvo, não ia passar ninguém. E olha que pela graça tem ainda, corre-se um risco muito grande de entrar pouca gente. Do povo que saiu do Egito, que foi aqueles que seriam verdadeiramente os herdeiros da terra, só passou 2. Nem Moisés entrou. Agora imagine agora que o Senhor fala que foi lá preparar uma cidade enorme. Como o povo está vivendo hoje. Ontem nós falamos do refletir. Ontem a palavra de ontem foi para refletir. Compartilhei, não está aparecendo aí. Amém, mãe e Ive, seja bem-vinda, viu? Às vezes acontece, às vezes compartilha, as pessoas dão uns presentinhos aqui, não aparece, mas não importa, importa que Deus é Deus e vai chegar na vida daquele que a irmã compartilhou, viu, irmã? Deus abençoe. Então, irmãos, é isso. Vaniel, a paz de Deus. Quando o Senhor nos traz uma palavra, onde Ele nos mostra que Ele guiou o povo desde o início até o fim, é para você e eu entender que Ele vai te guiar do começo até o fim. Ele não vai deixar, irmãos, de nos guiar, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que às vezes você ora e acha que Deus não ouviu, você acha que Deus não está fazendo nada, no silêncio Ele também trabalha. Então silencia, vai para o pó, conversa com ele, desce à casa do oleiro, vai conversar face a face com o Senhor no joelho, ou se não pode joelho, mas desce à casa do oleiro para ter uma intimidade sua com o Senhor. E vocês vão ver Deus conversar contigo. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente no meio do processo, é o processo, eu falo propósito, mas é um processo, dos 12 anos que eu vivi com a minha família, e ainda vamos viver muita coisa, mas Deus é Deus e Ele nunca nos desamparou, esteve conosco. Quantas vezes, irmãos, a gente aqui de porta fechada, só o Senhor sabe. Era choro, era lágrima, era desespero, mas quando o desespero batia, todos para o joelho. Olha, vamos orar aqui de joelho.
Vamos buscar o Senhor. Vamos, sabe, irmãos, é isso, é buscar e fazer. E isso, irmãos, é um dever meu e seu. E o Senhor às vezes falava, silencia. Às vezes era humilhado, às vezes ouvia algumas coisas, queria falar algo e o Senhor fala, cale-te. Quem vai te justificar sou eu, fique calado. Você e tua casa. E assim a gente ficou. Muitos dos nossos não entendem nada, não sabem de nada desse processo. Mas um dia o Senhor vai permitir que fale e vão entender. Às vezes, irmãos, você acha que está sozinho. Mas nunca, em nenhum momento, Ele me desamparou meu filho, meu esposo, minha casa. Todo o tempo Ele foi Deus nas nossas vidas. E eu tenho colhido, irmãos, sabe, do começo do ano para cá, coisas assim que o Senhor havia prometido, um trabalhar de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Então eu só tenho a agradecer. Então o que eu estou dizendo aqui é para te fortalecer na caminhada. Confie, não duvide, não desista agora. Você passou tanta coisa, chegou até aqui, agora você vai parar? É agora, é tempo de você virar para Deus e falar, até quando, meu Deus? Quando vai chegar a minha vez? Quando vai ser? Meu irmão, minha irmã, a tua hora vai chegar, porque já está marcada por Deus. O Senhor escreve, o Senhor tem data e tem hora. Só que a gente, irmãos, precisamos ir a cada passo da caminhada nos estruturando. Porque não tem como receber a promessa, você de cara no chão, você prostrado. Você tem que estar de pé, com as mãos estendidas para receber aquilo que Deus prometeu para você. Ah, irmã, mas a irmã não sabe a luta que eu estou passando. Irmãos, eu entendo. Eu entendo muito bem o que é luta. De às vezes você olhar e falar assim, e agora, Deus? O que eu vou fazer? O que eu vou pôr para minha família comer? O que vai ser? Sabe? E o choro descer e você falar, meu Deus, se for vai ser fubá e arroz, vai ser arroz e alface, vai ser arroz puro, não tem feijão, não tem arroz, não tem. Era assim, mas eu falei, Senhor, não importa. Mas eu sei o que o Senhor tem milagre na minha vida. E eu não desisto. Nós não desistíamos. Nós pegávamos as mãos aqui, irmãos, e era oração. Quando a gente pensava que não chegava. Chegava verdura, chegava fruta, chegava mistura, chegava compra. Olha, teve um dia que minha mãe me chamou e falou assim, Adriana, vamos comigo ali. Aí meu cunhado tem carro, né? Tinha, né? Que já partiu, mas eu só tenho a agradecer a vida dele. E a gente foi. Chegou, quando foi ela no mercado, irmão, sabe o que é você? A pessoa fala, vai pegando aí, ajuda a sua mãe, né? Vai pegando as coisas aí. E quando chegar e falar, essa compra é sua, e você não pediu a ninguém, e Deus lhe presentear com uma compra, irmãos, eu lembro, eu sinto tudo do como eu estava naquele momento. Porque eu olhei para Deus e falei, Senhor, eu não tenho, como é que eu faço? E Deus entregou dentro da minha casa. Ah, mas irmã, é teu parente. Mas eu não falava da minha vida para ninguém. Quem é que gosta de falar o apertado que você está passando? Nem que mesmo para um parente, ninguém gosta. Então eu não falava, eu falava com Deus. E toda vez, irmãos, quando não era um irmão, era uma irmã, sabe? Eu não tenho como agradecer. Jesus nunca nos desampara. Eu estou abrindo aqui para vocês, irmãos, porque tem gente aqui que está vivendo tão igual eu vivi. Então eu estou falando aqui, Rosalina, a paz de Deus, porque Deus quer lhe mostrar que Ele é poderoso para fazer, assim como Ele está fazendo na minha vida. Ele tem promessa na minha vida. E eu sabia que Ele ia cumprir. E eu estou começando a viver aquilo que Ele me prometeu. Sabe, irmãos? E o que foi que ele me falou? Filha, simplesmente seja a ferramenta minha. Não vai ganhar nada, você não vai pedir nada, mas você vai falar o que eu mando você falar. E eu estou aqui, dizendo que o jeito que Deus guiou o povo dele no deserto por 40 anos e fez com que o povo colocasse o pé na terra que ele prometeu, irmãos, vai acontecer na tua vida. Mas tem que ter um alinhamento. Tem que ter um processo. Assim foi com o povo. Eles passam. Deus podia ter guiado eles pela terra dos filisteus. Eles chegariam assim, ó, irmãos. Mas eles iam chegar de qualquer jeito. Iam chegar pessoas que não deviam entrar porque tinha
era duro o coração. O Senhor precisava tratar eles durante esse tempo no deserto. Então, quando havia aquele tempo que a gente fala, nossa, mas o povo murmurava, eles murmuravam e o Senhor ia estendendo o tempo deles ali. Por quê? Porque não se pode entrar na terra da promessa de qualquer jeito. Não se pode pôr o pé naquilo que Deus prometeu de qualquer maneira, sem estrutura. Porque se entrar na terra sem estrutura, vai jogar fora tudo que Deus fez e escreveu. E ali, o Senhor não quer que se peca aí que o Senhor vai fazer, vai vir com a mão forte. E quem quer passar pela mão do Senhor tratando? Ninguém, irmãos. Porque o Senhor não vai tratar como um pai e uma mãe terrena. Ele vai tratar com justiça, porque Ele te quer alinhado. Os processos não são fáceis, mas Deus está trabalhando por nós. Não é, irmã Ive? É isso, Deus trabalha. Mas a gente tem que confiar. Então essa palavra, irmãos, é para nós, para todos nós. Eu, irmãos, aqui como testemunho para vocês. Eu sei o que é passar deserto. Foram 12 anos de olhares tortos, de ouvir, quando que vão sair disso? Como que vai ser? Até hoje ainda. Às vezes eu falo de Deus, eu olho, eu vejo, sabe, como é que Deus fala com fulano? Como é que Deus, sabe, desse jeito, mas eu parei, porque Deus falou assim, filha, não é para se importar com o que os outros dizem, é para você se importar como eu te vejo. E eu tô te vendo, e eu tô falando, então você faça o que eu mando. E foram trabalhar, irmãos. Para mim estar falando assim, com essa fluidez aqui, dessa maneira aqui, as irmãs que estão mais tempo aqui sabem. Então hoje, meus irmãos, quando eu dou glória todos os dias, quando eu entro na live, quando eu dou glória todo o tempo aqui dentro do meu lar e da minha casa, em tudo, irmãos, em tudo, até no alfinete que entra dentro da minha casa, eu glorifico. Por quê? Porque o Senhor é Deus e até aqui Ele nos sustentou. E até aqui Ele vai te sustentar também. Mas você tem que confiar, você tem que crer. Meu irmão, minha irmã, tempos difíceis perto da vinda do Senhor estão para vir. E se a gente não entender que a gente tem que continuar marchando, diamante, a paz de Deus seja bem-vinda. Viu? Sejam bem-vindos. Bom dia já. Se você não entender que mesmo, sabe, o cenário ao teu redor seja difícil, você tem que continuar olhando para o Senhor, porque Ele é o teu socorro, Ele que vai lhe manter. Se preciso for, Ele colocará uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem de manhã para te guiar no caminho, para que você não desvie nem para a esquerda nem para a direita. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, e eu vou ainda além, e tua casa não serão atingidos. Mas tem que crer. Não tem que ser como aquela coluna daquela visão que o Senhor me deu outro dia aqui. Que a pessoa estava, irmão Sapa, paz de Deus, eu não sei se esse é seu nome. Eu gosto de falar o nome da pessoa. Êxodo capítulo 13, tá? Do versículo 17 ao 22 é a palavra nossa de hoje. Uma palavra onde Deus, MCG de Deus, a paz do Senhor, Ele está nos tratando. Ele está nos mostrando que independente do cenário, se é deserto, se é mar, Sandro, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo, bom dia. Tá, irmão? Eu vou estar orando pela sua vida. Se você quiser, eu coloco teu nome no caderno de oração, tá? Mas aí você tem que dizer um sim. Eu oro por você depois, que assim o Senhor me tocou. Mas a palavra de Deus é essa, que independente do deserto ou de um mar que estiver à tua frente, Ele é contigo. Ele guiou o povo de Deus do Egito até colocar o pé na terra da promessa. E Ele fez o quê? Ele ia diante deles com uma coluna de nuvem na manhã, para eles continuarem andando. E à noite uma coluna de fogo, para que à noite eles também continuassem marchando. Quando eles chegam aí, lê um pouquinho 14, aí sintam sede de aprender e conhecer mais da toda a história, da trajetória do povo de Deus saindo do Egito até a terra da promessa, vocês continuem lendo. Nós lemos o capítulo 13 de Êxodo, dos versículos 17
ao 22. Mas Ele é Deus, irmãos, para fazer comigo e com a tua vida também. O Senhor guiou o povo, Ele não desamparou eles em nenhum momento. Então o Senhor está mandando esse recado direto. Apesar da situação, apesar do que você está passando, Ele é poderoso, Ele que está diante de ti, arrumando o caminho, guiando você para o caminho. O caminho qual é? Ele. E você estando firmado nele, sem soltar, meu irmão e minha irmã, você é cuidado. E não é um cuidado como o homem faz, é um cuidado de Deus que não te abandona, que não vai te jogar na cara, que não vai lhe humilhar, que não vai desistir, não vai cobrar nada. O Senhor quer só que você confie. Se você confiar e confiar na escrita dele, irmãos, que o melhor caminho é estar no caminho que ele lhe conduzir, meu irmão, minha irmã, você vai experimentar coisas que você jamais pensaria. Então, meus irmãos, eu estou dizendo aqui como testemunho vivo, desde nascer, se eu contar a minha história, vocês vão ver que tudo tem a mão de Deus, até quando eu não estava na presença dele. Então, meu irmão, o Senhor, quando ele escreve uma história, nós todos temos uma marca de uma história já escrita, e que ela vai se cumprir. Mesmo que às vezes a gente tome os nossos caminhos tortuosos, mas o Senhor é aquele que te traz de volta, porque Ele tem promessa. E quando Ele tem promessa, irmãos, Ele não deixa com que se perca. Tá bom, irmãos? Então, a palavra de hoje foi, assim, uma palavra muito linda, uma palavra de fé e de esperança para tu e para as nossas vidas. Nós estamos no meio, né, irmãs? Já muitas ontem já até manifestou, irmã, estou no meio do caminho, eu estou sentindo que é mesmo o meio do caminho, irmãos, do trilhar aquela estrada apertadinha para chegar naquela porta estreita. O meio é quando você sente que o peso chega, a vontade de desistir quase todos os dias, ou de vez em quando sempre chega. Às vezes você olha para um lado e olha para o outro e fala, meu Deus, onde é que é a porta para mim passar? E você fala, olha, eu estou tão cansado, eu estou sobrecarregada, a cruz está pesada, Senhor. Mas Ele fala, filho, pega a tua cruz e continua andando. Eu vou aliviar o teu fardo, eu vou colocar alguém para ajudar com que a tua cruz fique mais leve, mas continue marchando. Em nenhum momento, irmãos, a gente pode ficar parado ou dando passos para trás. A gente tem que sempre avançar, e é avançando que nós vamos chegar lá. Tá bom, irmãos? Então, às vezes está doendo, às vezes está difícil, as coisas podem estar parecendo que o barco vai virar, mas o Senhor jamais deixa aquele que confia nele sozinho, desamparado. Eu estou no meio também, estou me arrastando. Não é, irmã Márcia? Amém, mas a vitória é em meio ao caminho. Não é, irmã? É em meio ao caminho, mas a vitória total mesmo é a gente chegar lá naquele dia, passando pelaquela porta. Sabe, irmãos? Então, é passando pelaquela porta que nós vamos sentar naquela mesa e vamos ali cear, comer ali o banquete que o Senhor preparou e ali ouvir dele mesmo tudo que nós ouvimos que estava escrito. Então, meu irmão, as vitórias nossas, né? Como a irmã Ive falou aqui, verdadeiramente não somos nós que vamos correr atrás delas, elas que vão correr atrás da gente em meio à nossa marcha, em meio a gente continuar andando. Porque às vezes, irmãos, tem muitos irmãos que param, porque falam, eu estou cansado, vou parar aqui. Então as promessas que cheguem até mim. Mas as promessas não vão chegar até você, porque o que o Senhor tinha para fazer, Ele já fez. As promessas já foram conquistadas por Jesus na cruz, para mim e para você, para todos nós, todo aquele que crê, tá, irmãos? E aí o que acontece? É você continuando e as promessas chegando. É você andando e as promessas chegando. É você lutando, porque a palavra do Senhor é bem clara. Aquele que crê no Senhor viverá de vitória em vitória. Eu gosto de repetir essa palavra aqui. Mas para você ter vitória, você tem que ter uma luta. Não se tem vitória sem lutar. Então, quando o Senhor dentro da palavra diz, olha, o povo, ele levou o povo de Israel pelo deserto, por quê? Porque eles sabiam que se o povo, no meio do caminho, começasse a ver que eles iam ter que lutar para colocar o pé na terra da promessa, eles iam voltar para trás, como foi logo no início.
Aí não tinha água, reclamava porque não tinha água, era melhor você, Moisés, ter deixado a gente lá. Não havia cova lá no Egito tanta para você trazer gente para o deserto para morrer aqui. Não era isso? Roberto, a paz do Senhor seja bem-vindo. Não era assim que eles murmuravam? Ah, porque não tem carne, o Senhor mandava carne. Ah, porque não tem comida, o Senhor mandava o maná. Ah, porque não tinha água, o Senhor mandava água. E não havia nada que muitos daqueles irmãos não passaram, não herdaram, não colocaram o pé na terra da promessa. Mas foi um trabalhar, um caminhar, um ajustar. Só entrou quem estava ajustado. E será que eu e você pensa que porque Jesus pregava o amor, mas não o amor passando a mão no pecado de ninguém, ele falava com um jeito, ele tinha um jeito manso, um jeito amoroso de falar, mas o trabalhar dele aqui quando ele veio foi para trazer o povo ao arrependimento, para se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para a família de Deus. Então, meu irmão, não é porque é dessa forma que o Senhor tem ali uma palavra mais amorosa, um jeito mais assim, mais manso de falar, que é porque você tem que continuar ali no seu erro, no seu coisa, e você vai entrar na terra. Não vai. Se naquele tempo do povo que saiu do Egito só entrou Caleb e Josué, vamos ver agora, irmãos, porque tem muita gente. Porque Jesus é amor, que eles vêm pregando Jesus, é como se Jesus fosse a favor de todos os erros e de tudo. Não. Ele falou para Maria: olha, não tem ninguém aqui para te condenar e eu também não lhe condeno. Mas vais e não peques mais. Ele não falou: olha, eu não te condeno e continua a vida que você está. Não foi isso que ele falou. Agora as pessoas distorcem, estão vivendo aí como querem, do jeito que querem, deixando de lado, fazendo a sua própria vontade de viver a vontade de Deus. Aí depois, quando chegar naquele dia, não vai ter explicação que passe. Mas quem confia, quem lê a palavra, irmãos, não é minha palavra, não é a palavra desse, daquele, de ministério A, B ou C, não. Tem que ser a palavra. Você entende a palavra? Não, irmão, eu não entendo. Então começa a ler de pouquinho, começa a conhecer quem é Deus, começa a ver como é que o Espírito Santo de Deus age verdadeiramente, como é que o Jesus, qual foi os passos dele que você precisa seguir para que as promessas cheguem até mim e você. Irmãos, isso é o nosso dever. O Senhor não tem mais nada a fazer. Ele não vai pegar na tua orelha e sair puxando. Ele o livre-arbítrio está aí, é escolha. Viver a Deus é escolha. Você quer, quer. Não quer, não quer. Mas aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor, aqueles que querem e sentem desejo de fazer parte da família de Deus, irmãos, não tem melhor lugar de se estar. Ah, irmão, mas tem muita luta. É luta, mas em toda a luta nós temos vitória. E não é qualquer vitória. São vitórias que, para o olhar da humanidade, não tem como não ser Deus fazer. Não foi o teu braço, não foi o meu braço, não foi nada da minha força, foi da força de Deus. Então nós glorificamos esse Deus e assim nós temos que permanecer até o fim. Tá bom, irmãos? Então, é uma palavra que Deus está dizendo aqui, que realmente Ele guiou o povo dele, Ele conduziu o povo dele até colocar o pé na promessa, na terra que Ele prometeu. Assim será contigo. Mais uma vez aqui, irmãos, eu vou falar novamente, eu venho falando há um tempo, acho que se não já faz uns 2 anos ou mais. Pode ocorrer o que for, irmãos, mais uma vez, pode acontecer na economia, pode acontecer aí na OMS, negócio de saúde, pode acontecer o que for. Continue crendo no Senhor. Porque aqueles que são dele, aqueles que verdadeiramente confiarem, irmãos, pode acontecer o que for, pode desabar tudo ao teu redor. Mas se você estiver firmado no Senhor, nada ocorrerá com você, nem tua casa, nem tua família. Tá bom, irmãos? Então, é por isso que Deus chamou. Não só me chamou, chamou alguns irmãos também, para pregar o que? O fortalecimento de um povo dentro da palavra. Não prego aqui placa religiosa. Não vou falar aqui de A, B ou C. Estou falando da palavra. E a palavra de Deus você tem que estar firmado, porque é ela que te mantém firme no caminho. E o Senhor só te conduz se você estiver firme na palavra dele. Amém, irmãos?
Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, vamos continuar firmes. Saiba que você sempre vai ter filhos e filhas do Senhor, assim como aqui você pediu para orar, a gente vai estar orando, vamos estar colocando o teu nome no caderno de oração. As irmãs que sempre estão intercedendo, olha, Pai, olha lá o caderno de oração da irmã Adriana, da irmã Thaís, da irmã fulana, do irmão Cicrano, sabe? É desse jeito, irmãos, é uns pelos outros. Nós não somos maior e nem menor, nós somos todos iguais dentro da família do Senhor. É que alguns ele tem um chamado para ensinamento, mas não é porque o Senhor me chamou para fazer uma obra para ele, que eu sou melhor do que vocês. Eu passo por lutas, eu tenho meu tempo de batalha para ser travada, eu tenho meu tempo de buscar e tenho que buscar até o dia da vinda dele. Aprender, eu vou ter que estar aprendendo até o dia da vinda dele ou quando ele me tirar dessa terra. Então, irmãos, esse negócio que muitos aí ficam, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ungido tal, sou ungido. Irmãos, para Deus isso pouco importa. O que importa é você estar firme. Ninguém na palavra dele, não é no fulano, no ciclano, no beltrano. Então, meu irmão, aqui, não pense que eu estou falando aqui para prender as pessoas, para ficar aqui fazendo com que vocês fiquem me aplaudindo, não. Porque o aplauso não é para mim, é para Deus. E se todos vocês que vêm aqui todas as madrugadas saírem daqui com mais entendimento da palavra dele, para mim o dever que o Senhor tinha, aquilo que o Senhor me confiou, eu entreguei. Então, para mim é essa felicidade. Não é para aplaudir, não é para, sabe, mas é para vocês se fortalecerem, porque vai ter um tempo que não vamos ter esse livre acesso, irmãos, de estar aqui, de estar falando. Vai ter lugar que você vai procurar aquela igrejinha, aquela irmã que orava e não vai estar. E como é que você faz? Você para? Não, você tem que continuar. Por isso o fortalecimento na palavra. Porque se não tiver a irmã fulana, a irmã ciclana, não tiver nós aqui, não tiver o outro irmão lá, não tiver o outro ali, você vai continuar conduzido por Deus e você vai continuar firme no caminho que vai te levar àquela porta. Tem que ser assim, irmãos, esse povo que fica arrastando multidão para prender as pessoas lá, para não deixar as pessoas enxergarem que o Senhor é Deus por todos e Ele dá poder a todo aquele que crê. Em vez de estar ensinando, está roubando as pessoas. Meu irmão, imagine se a pessoa, se esse povo que arrasta essa multidão pregasse a palavra de Deus verdadeira e genuína, sem interesse, sem querer nada em troca. Olha como aquele dia, aquela festa, naquela cidade que Deus foi preparar, ia estar cheia de gente. O problema é que eles estão aprisionando as pessoas, enganando e mentindo. Mas lá onde nós lemos que ai dos mentirosos, né? Que o lago do fogo, do enxofre é o fim de cada um deles. Mas não, continuam na mesma toada. Mas nós estamos aqui para falar da palavra. Irmãos, leia, medite em este capítulo 13 inteiro. Se possível, leia o 14, que já começa ali um pouquinho da história. Já vai abrir o Mar Vermelho. E ali você vai entendendo o porquê que Deus tem vez que vem com a mão forte, que faz um conserto no povo dele, quando ele abençoava, quando ele guardava. É tão lindo, irmãos, ver o cuidado de Deus com aqueles que creem. Então, se você crê, e assim você continuar, você será guardado e cuidado e direcionado por Deus, como assim foi neste tempo. O Senhor é o mesmo do passado, é o mesmo hoje e será para a eternidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos colocar na presença do Senhor. Deixa eu só, irmãos, pegar aqui o nome do irmão. O nome dele é Sandro Ferraro. Tem que colocar aqui, irmãos, porque senão eu esqueço. Irmã Ive, tá escrito Ive, né? Eu não sei se esse é o seu nome. A irmã quiser que eu coloque o seu nome, Covid-19, a paz de Deus, Ivânia, a paz do Senhor. Se a irmã quiser que eu coloque o seu nome no caderno de oração, irmã, fala assim para mim. Aí eu vou colocar aqui, porque eu tô olhando a foto da senhora desde a hora que a senhora tá aqui. E Deus, Ele toca, mas eu não posso colocar sem a sua permissão. Eu vou orar pela irmã aqui, como vou orar por todo mundo. Mas se a irmã quiser, eu coloco aqui no caderno. É só para que toda vez que eu estiver orando, apresentar ao Senhor. E toda vez, como a irmã Edmilza já está. Tem muitas irmãs aqui, irmã Márcia, irmã Priscila, irmã Rosa. Há muitos que estão aqui, já estão aqui.
Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos crer que Deus é Deus e Ele é poderoso para fazer. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Depois a irmã coloca aqui, tá? Irmã Ive. É Ive, não sei se é esse o seu nome. Aí a irmã coloca assim, aí eu coloco no caderno de oração. Mas se não, pode deixar que eu vou estar orando pela irmã. Tá bom? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar. Separou seu copo com água. Levante as suas mãos para a caixa d'água da tua casa. Para que você a peça para Deus abençoar. Para você levar a libertação, a cura e a transformação para o seu lar. Você é coluna e a gente, como coluna, irmãos, nós temos que fazer. Ah, irmã, olha, eu queria pedir pelo meu filho, pela minha filha, pelas minhas netas, pelos meus netos, pelo meu marido, pelo meu esposo, pelo meu irmão, pela minha mãe. Mas não moram aqui, moram no quintal, moram perto. Irmãos, direciona sua mão, ore também pela caixa d'água. Ah, irmã, não tem caixa d'água, mas olha, ali onde entra a água dentro. Olha, Pai, em nome de Jesus, abençoa toda a água que entrar na casa da minha filha, da minha neta, do meu neto, do minha mãe, do meu pai, do meu irmão, daquele que precisa de libertação, irmão, que precisa chegar, ser salvo pelo Senhor. Vá orando, pague um preço de oração. Não só pelos teus, tá? Eu estou falando pelos seus, mas ore sempre, deixa um espacinho para orar para todos, para todo aquele que é filho e filha do Senhor. Pai, resgata, eu deixo esse tempinho, Pai, eu oro pela minha família, mas o que eu não quero para mim, eu não desejo para o próximo. Visita o vizinho, visita a rua, visita o estado, visita a nação, em nome de Jesus, visita os países, e assim a gente vai intercedendo, irmãos, e juntando a minha oração, a tua, a do outro, a do outro, a do outro, irmãos, o poder de Deus desce. Eu sou Ivânia, irmã Ivânia, né? Vou estar colocando, filho Moisés Vinícius. Vou pôr aqui, tá, irmãos? Deixa eu só anotar aqui, irmãos, que é Ivânia Aparecida, Moisés Vinícius, filho Laura Ramalho Mãe. Moisés Vinícius e Laura Ramalho Mãe. Vou estar orando, tá, irmã Ivânia? E nós vamos estar apresentando sua família, viu? Em nome de Jesus. Mas creia, continue firme, viu, irmã? Porque a irmã é coluna na sua casa. A irmã tem uma marca da parte de Deus, tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Então, quando Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, a gente é coluna. O que eu falo coluna é isso, é porque a gente temos essa fé, mesmo que às vezes pequena, às vezes a gente acha que é pequena. Mas a gente, irmãos, temos que estar ali. E em nome de Jesus, é a gente que começa. Eu comecei sozinho, meu filho é batizado. Aí veio eu e meu filho, até que meu esposo está chegando. Então, meu irmão é um trabalho, minhas irmãs é um trabalho de oração e busca. E o Senhor cumpre. Ele ouve a oração daquele que busca Ele. Então, em nome de Jesus, eu creio que a sua família, com a família de muitos aqui, vão ser resgatados. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez na nossa live. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio de viver mais um dia e chegar em mais um final de uma semana. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor me sustentou durante o processo de 12 anos e me sustenta e continua me sustentando até o dia da tua vinda, que o Senhor possa sustentar cada família aqui representada, da irmã Ivânia, do Moisés, da Laura, do Alas Almeida, do Sandro Ferrari. Pai, em nome de Jesus, cada um está vivenciando os seus momentos, as suas lutas. Mas dentro de cada cenário que cada um está vivendo, a mão do Senhor, que sempre operou milagres, que sempre deu livramento, que sempre trouxe o escape, que sempre trouxe a provisão, que sempre deu direcionamento, aquele que resgatou o povo e colocou numa terra de promessa, assim seja na vida de cada um desses que eu falei agora. Como também, Pai, cada vida, cada filho e filha do Senhor que está aqui no caderno de oração. Não só o meu, mas também no caderno de oração da irmã Thaís. De todos os seus filhos que têm um caderno de oração para orar e interceder para o seu povo. Um povo que tem sofrido, um povo que precisa de ajuda, um povo que precisa de uma alavanca. E essa alavanca é o Senhor. O combustível é o Senhor.
Senhor, ajude com que a fé, que é o combustível que nos move para chegar mais perto do Senhor e tomar posse das vitórias, das promessas, trazer o Senhor para dentro das nossas vidas, para ser o centro das nossas vidas, ser sempre o caminho, a verdade e a vida dos nossos passos, ser lâmpadas, direcionando os nossos passos na caminhada. Meu Deus e meu Pai, derrama, Senhor, em nome de Jesus, dentro do cenário de cada um, se é na vida sentimental, se é na vida financeira, se é na vida espiritual, se é na saúde. Meu Deus e meu Pai, derrama vitória, derrama milagre, em nome de Jesus. Para que os teus filhos, Pai, possam ser testemunhos vivos da tua mão, da tua marca, das tuas promessas, para que levante também aquele que está caído, aquele que está no início da caminhada e precisa entender que no meio da caminhada haverá lutas, que no trajeto até passar pelaquela porta haverá muitas lutas, mas em todas elas nós vamos ter vitória, porque o Senhor assim nos garante, é assim que o Senhor nos promete. E é pela fé, Pai, que eu profetizo e creio que assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, abre portas, Senhor, porque tem muita gente pedindo portas abertas. Meu Deus e meu Pai, abre portas dentro daquilo que o Senhor escreveu, portas de excelência. O Senhor não dá meia porta, o Senhor dá a porta inteira, portas escancaradas para que o teu povo passe ali, viva em nome do Senhor em vitória, viva em nome de Jesus em alegria e em verdade, glorificando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, se preciso for, levanta, Senhor, até a natureza em favor do teu povo. Visita ali, Pai, em nome de Jesus, Recife, visita Bahia, visita alguns estados, Senhor, que está chovendo muito. Tem muitos dos teus filhos ali, Pai, que em nome do Senhor tem pedido oração, porque tem medo, às vezes, dos deslizamentos, dos rios que transbordam, mas o Senhor é Deus, um Deus que guarda o seu povo, assim como o Senhor fez no povo no deserto, não passou frio, não passou fome, não passou sede, mesmo quando o perigo vinha, o Senhor socorria, o Senhor colocava ali uma muralha de fogo para impedir com que os inimigos se aproximassem do teu povo. Meu Deus e meu Pai, que assim seja em nome de Jesus na vida dos teus filhos que estão apresentando as suas causas nesse momento. Causas essas, Pai, que precisam da tua mão, uma mão de ajuda, uma mão de refrigério, uma mão de consolo, uma mão de bênção, uma mão cheia de vitória, para que eles possam glorificar e gritar aos quatro cantos da terra, onde eles estiverem. As promessas chegaram em minhas mãos, mas foi o Senhor que trouxe. Confie nesse Deus, porque a vitória de vocês também chegará. Pai, em nome de Jesus, que assim seja o grito, o hino de vitória do teu povo. Povo este que está aqui confiando no Senhor, clamando ao Senhor, colocando as suas causas no teu altar, para que do alto, em nome de Jesus, o Senhor derrame vitória, derrame resposta, traga bênçãos, traga cura, traga libertação, mas principalmente salvação. Meu Deus e meu Pai, coloco diante de Ti todos os Teus filhos que estavam longe de Ti, neste momento estão aqui, orando, se reconciliando, clamando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e os abrace. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, nós oramos e agradecemos por esse ato, por esse toque do Senhor, porque quem faz o milagre é o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor abrace eles, que o Senhor receba eles com um abraço protetor e ajude, Pai, até que eles possam andar com as próprias pernas. Assim, não só quem está se reconciliando, mas aqueles que nesse momento estão aceitando o Senhor como Salvador e Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe, Pai, cada um que está falando agora o seu nome, eu o aceito. Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor, que em nome de Jesus as velhas coisas, o velho homem seja colocado para trás, que agora se torne uma nova criatura dentro da tua família. Mas em nome de Jesus, Pai, eu peço também novamente, segura pela mão. Porque em nome de Jesus tem sido difícil para muitos que estão iniciando. Chegam até um pouco da jornada e já desiste. Às vezes é tão pesado, não consegue, não foi orientado da maneira certa. Pai, coloca pessoas para orientar essas famílias, essas vidas que estão aceitando, essas vidas que estão se reconciliando ao Senhor, para que não venham se desviar durante a caminhada, mas sim se manterem firmes, e quando as tormentas vierem, exclamarem ao Senhor e receber de Ti um escudo que vai ajudar com que eles vão adiante e continuem marchando.
Meu Deus e meu Pai, direciona aqueles que estão no meio do caminho. Estamos próximos aí de chegar perto daquela porta. E em nome de Jesus, continua nos direcionando, nos dando força, nos enchendo de fé. Duplica a nossa fé, Pai, porque sabemos que sem fé vai ser impossível passar as coisas que estão para chegar. Os cumprimentos das suas promessas, da sua palavra, que está já escrita para o fim, não são tempos bons, mas aqueles que permanecerem no Senhor vão conseguir passar por eles através da fé, através de confiar em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre essas vidas, não só as bênçãos financeiras, restauração de casamento, a cura ali para aqueles que estão enfermos, não só os que estão aqui, que vão ouvir mais tarde no grupo, que vão estar no outra plataforma, onde quer que ela foi compartilhada, em nome de Jesus, que essas vidas também sejam tocadas pelo Senhor, não só na nossa nação, fora dela, onde houver um ser vivente, necessitado do Senhor, que assim a mão do Senhor opere milagres. Pai, em nome de Jesus eu louvo ao Senhor, porque é pela fé que eu creio, é pela fé que nós oramos aqui, é pela fé que nós já damos glória, porque cremos que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, abençoa as mãos levantadas para as caixas d'água, para as torneiras dos seus lares, para os filtros de água, para as garrafinhas de água. Pai, derrama poder para curar, para libertar, para transformar. Pai, em nome de Jesus, para fortalecer o teu povo na jornada. Porque em nome de Jesus eu creio que é pela fé que os teus filhos estão confiando, que quando eles forem usar dessa água, todo aquele que beber dessa água, tudo aquilo que for feito com essa água, tudo é na hora do banho. Pai, em nome de Jesus, de lavar as mãos, de escovar os dentes, eu creio, de lavar o cabelo, vão estar sendo cheios das bênçãos do Senhor. E aquele que é cheio das bênçãos do Senhor são libertos, são transformados, são curados, são restaurados e fortalecidos, e principalmente salvos, em nome de Jesus. E que teus filhos e filhas possam gritar e profetizar dentro dos seus lares: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra vai se tornar viva, porque aquilo que profetizando, crendo no Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim nos será feito, está escrito, e é assim que confiamos. Desde já eu louvo o Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Deixa eu só despedir das irmãs aqui do grupo, irmãos, porque o áudio ficou longo de novo. Mas, irmãos, tudo a gente tem que fazer e deixar o Espírito Santo de Deus falar. Mais uma vez aqui. Se eu pudesse, eu acho que se não tivesse a gente aqui, tem muita gente que precisa trabalhar, eu falaria a noite toda. Mas o Deus é Deus e tem tempo e tem hora. Até aqui ele me permitiu falar e até aqui eu vou terminar. Mas em nome de Jesus, viu, irmãos, se sintam abraçados pelo Senhor. Confie, tome posse dessas promessas. Das promessas que está escrito na palavra. Essa promessa que assim como foi para o povo de Deus, lá no meio do deserto, vai ser por ti. Luana, paz do Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos, e até mais tarde. Os novos, de segunda a sexta, às 11h55 estamos aqui. Hoje é sexta-feira às 11h55. No final desse dia estarei aqui de novo, só não no sábado e domingo, tá, irmãos? Mas vamos estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. A paz de Deus, fiquem todos com Deus e até a próxima madrugada. Paz de Deus.